Capítulo 15. O custo do chamado profético. O preço da fidelidade à voz de Deus. Introdução. O chamado que exige tudo. Ser profeta não é apenas receber revelações ou ter visões espirituais. O verdadeiro chamado profético vem com um preço alto, e somente aqueles que estão dispostos a pagá-lo permanecem fiéis até o fim. Os profetas da Bíblia não foram homens celebrados e aplaudidos por suas gerações. Pelo contrário, foram perseguidos, rejeitados e até mortos por falarem a verdade. Eles carregavam em si uma marca inconfundível, não estavam à venda e não se dobravam diante de reis, multidões ou sistemas corrompidos. A geração de hoje deseja dons e unção, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da fidelidade absoluta. O profeta não é chamado para popularidade, mas para a obediência radical a Deus. Este capítulo revelará as dores, os desafios e as renúncias que acompanham o chamado profético, mas também a recompensa eterna reservada para aqueles que permanecem fiéis. O profeta como um homem fora do sistema. 1.1 A incompatibilidade entre o profeta e o mundo. Os profetas são muitas vezes chamados para andar contra a correnteza, confrontando não apenas o pecado individual, mas estruturas corrompidas inteiras. Isso significa que um profeta verdadeiro não pode ser controlado por agendas políticas ou religiosas. Não busca aceitação ou reconhecimento humano. Nunca troca a verdade de Deus por favores ou benefícios. Jesus disse: Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 26. Se o mundo aplaude um profeta, é possível que ele tenha suavizado a mensagem para agradar os ouvintes. O verdadeiro profeta não fala para agradar, mas para transformar. 1.2 O confronto com o sistema religioso. O profeta não é perseguido apenas pelo mundo secular, mas muitas vezes pelos próprios líderes religiosos da sua época. Jeremias foi jogado em uma cisterna porque sua mensagem confrontava os sacerdotes de Israel. João Batista foi decapitado por denunciar o pecado dentro da política e da religião. Jesus foi rejeitado pelos fariseus porque ele não se encaixava no modelo religioso estabelecido. A resistência não virá apenas do mundo, mas de dentro da própria casa. O profeta precisa estar preparado para ser atacado até mesmo por aqueles que deveriam apoiá-lo. 2. O preço da solidão e da renúncia. 2.1 A solidão como um caminho profético. Todo profeta experimenta um período de isolamento. Isso acontece não porque Deus o abandonou, mas porque ele está moldando seu caráter para que sua voz não seja influenciada pela opinião pública. Elias passou um tempo no deserto antes de desafiar Acabe e Jezabel. Moisés viveu 40 anos no anonimato antes de ser chamado para libertar Israel. João Batista vivia no deserto antes de preparar o caminho para Jesus. Esse isolamento pode ser físico. O profeta pode ser afastado de ambientes que antes frequentava. Emocional. Ele pode se sentir incompreendido, até por amigos e familiares. Espiritual. Pode passar por períodos em que Deus parece silencioso, testando sua confiança. A solidão não é um castigo, mas um treinamento. Deus separa para depois enviar. 2.2 O profeta nunca tem controle sobre sua própria vida. Os verdadeiros profetas não fazem planos para si mesmos. Eles pertencem completamente a Deus. Ezequiel teve que profetizar deitado por centenas de dias, como um sinal para Israel. Oséias foi ordenado a se casar com uma mulher infiel para demonstrar o amor de Deus pelo povo. Paulo sofreu prisões, naufrágios e perseguições porque sua vida não pertencia mais a ele. O profeta precisa estar disposto a dizer: Eis-me aqui, sem questionar onde, quando ou como Deus o enviará. 3. O profeta sempre enfrentará oposição. 3.1 O mundo espiritual resiste à voz profética. O profeta não enfrenta apenas oposição humana, mas batalhas espirituais diretas. Suas palavras têm impacto no mundo invisível, e o reino das trevas fará de tudo para silenciá-lo. Daniel enfrentou resistência espiritual de principados demoníacos ao orar por revelação. Elias enfrentou ataques espirituais e depressão depois de confrontar os profetas de Baal. Paulo foi atormentado por um espinho na carne, enviado para tentar detê-lo. A guerra é real, mas o profeta não luta sozinho. Deus fortalece aqueles que não desistem. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, versículo 10. 3.2 O profeta será rejeitado e incompreendido. O profeta é muitas vezes tratado como radical, estranho ou exagerado. Noé foi zombado enquanto construía a arca. Jeremias foi chamado de traidor por profetizar a destruição de Jerusalém. Jesus foi rejeitado até pelos seus próprios irmãos. Quem aceita o chamado profético precisa estar preparado para não ser compreendido. 4. A recompensa para aqueles que permanecem fiéis. Apesar de todas as dificuldades, o chamado profético não é um fardo sem propósito. Deus promete honra eterna para aqueles que permanecem fiéis até o fim. 4.1 A glória de andar na verdadeira autoridade de Deus. Os profetas carregam uma autoridade que não vem dos homens, mas do próprio Deus. Quando falam, o céu e a terra respondem. Elias orou e o fogo caiu do céu. Moisés estendeu a vara e o mar se abriu. Pedro andava, e sua sombra curava enfermos. Aqueles que pagam o preço do chamado recebem uma unção que não pode ser falsificada. 4.2 A honra eterna de ter sido fiel. Os que permanecem fiéis até o fim terão uma recompensa que nunca poderá ser tirada deles. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. O mundo pode rejeitar os profetas hoje, mas Deus os honrará para sempre. Conclusão: você está disposto a pagar o preço? O chamado profético não é para os fracos nem para os que buscam glória própria. É um caminho de renúncia, oposição e solidão, mas também de autoridade, glória e recompensa eterna. Se Deus está te chamando, pergunte-se: estou disposto a ser rejeitado para falar a verdade? Posso permanecer fiel, mesmo quando não entendo o que Deus está fazendo? Estou pronto para abrir mão dos meus próprios planos para viver o propósito de Deus? Se sua resposta for sim, então Deus te moldará, te capacitará e te sustentará até o fim. O preço é alto, mas a recompensa vale cada sacrifício.